E aí pessoal, beleza? Vou passar agora a aula para você sobre um outro tipo de dispositivo que a gente trabalha, muito em termodinâmica, que é a turbina. Turbinas são, em essência, dispositivos que geram potência a partir de passagem de um fluido por suas pás anexadas a um eixo livre para rotacionar. É isso, qualquer tipo de dispositivo que você tem um fluxo passando, ele movimenta umas pás e aquilo ali é usado para gerar uma potência de eixo, e essa potência de eixo é depois usada para gerar potência elétrica, por exemplo, energia elétrica, né, como a gente conhece. Isso é uma turbina. Turbina, então, que a gente conhece é muito utilizado no Brasil, o tipo de turbina hidráulica, né? Que a turbina hidráulica usa essa passagem do fluxo através de uma que ele vem através de uma diferença de potencial, né? Passa ali, tem quedas d'água, o fluxo passa e ele vai girando as pás da turbina. As turbinas usadas normalmente nesse caso são turbinas do tipo Francis. E aí a parte de avaliação, a gente até fala, né? É menos termodinâmica, é mais hidrodinâmica, na verdade. Porque o processo não envolve aquecimento ou resfriamento do fluido, é simplesmente usa uma passagem de um fluxo que já está passando ali mesmo, ele tem uma certa queda devido à diferença de potencial, ele vai passar e você usa isso para gerar energia. A turbina eólica também, muito agora torçamos, né, para que ela seja cada vez mais utilizada aí no Brasil, para a gente ter cada vez mais energia limpa, né? A turbina eólica ela usa essa passagem do vento, né? O vento passa também por diferenças de pressão aí atmosférica, vai passando aí o escoamento, e à medida que ele vai passando tem essa grande ventiladorzão lá que fica ventilador ao contrário, né? Porque na verdade está entrando ali uma nas pás, vai passando, ele vai girando as pás, vai esse movimento de girar as pás da turbina, vai girando um eixo, esse eixo é acionado a um gerador de eletricidade, e esse gerador gera a potência aí, elétrica que a gente usa, né, nas casas e tal. Enfim, esses tipos de turbina são ótimos para serem estudados, mas eles saem um pouquinho do foco do que a gente usa mais quando a gente fala de termodinâmica, porque termodinâmica a gente está falando até desse negócio de usar mudança de fase, aquecer um fluido. Aqui não tem nada sendo aquecido, o fluido só passa ali, a gente usa esse aproveitamento do fluido. Tem também turbinas que tiram energia a partir da movimentação dos mares, a onda do mar, né, vai passando aí, quem quiser, quem gosta desse tipo de trabalho aí, ou seja, a onda do mar vai passando, né, o fluxo das marés vai passando, ele sobe, aí vai as pás vão se movimentando, e isso é usado para gerar energia. Quem gosta muito disso aí, tem um grande amigo meu lá na Unicamp, Bernardo, professor Bernardo Ribeiro, ele trabalha com isso daí, ó. Se você estiver interessado, vai lá, manda um e-mail para ele, que ele é um cara que gosta muito dessa área de tirar energia, gerar energia a partir do fluxo dos mares, tá? O que a gente trabalha em termodinâmica é bem mais voltado a esse uso de aquecer um fluido, dar energia a um fluido, e aí você tirar a energia dele através desse fluido passar com muita entalpia, né, com muita energia, ele passa através das partes de uma turbina, vai girar essas turbinas e aí vai gerar potência. É o que a gente conhece, por exemplo, uma turbina como a gás ou a vapor. As turbinas, quando a gente fala turbina a gás, quer dizer que o fluxo de passagem, né, dentro de um ciclo termodinâmico onde ela está, não vai ter nenhuma mudança de fase. O gás vai se aquecer, vai se resfriar depois, vai perder a sua entalpia ao passar pelas turbinas, né? Vai diminuir sua energia um pouco ao passar pelas turbinas, mas ele nunca vai mudar de fase, ou seja, a gente chama de turbinas a gás. As turbinas a vapor, não. A vapor ela funciona da seguinte maneira. Aí entra um vapor superaquecido, ele vai passando pela turbina, mas o objetivo dele, mesmo que ele não chegue a virar uma mistura líquido-vapor ao final da passagem pela turbina, ele em algum momento do ciclo termodinâmico ele vai mudar de fase. Ou seja, a gente chama isso de turbina a vapor, turbinas que funcionam com vapores superaquecidos. Tá? Essa é a definição. Então a gente consegue entender isso aí. A turbina a gás funciona com gases no estado de gás ideal, normalmente, e a turbina a vapor funciona com esses gases no estado de vapor superaquecido, beleza? Quando a gente tem um vapor superaquecido, por exemplo, se aquece lá numa caldeira, por exemplo, passa a água ali dentro de uma caldeira, ela é aquecida, vira vapor superaquecido, está cheio de entalpia. Esse vapor é enviado para passar para dentro dessa turbina. O que acontece? Dentro da turbina ele vai entrando em contato com as pás da turbina e vai sendo e a energia que ele tem vai sendo usada, né, transferida para a turbina, sendo transformada em movimentação de eixo, e vai girando as pás da turbina e vai passando. E normalmente as turbinas a vapor ou a gás também, elas têm vários estágios, né? Nesse estágio aqui que seria o inicial, vou botar isso aqui, deixa eu ver se está pronto para eu desenhar. Vou desenhar aqui, ó. Nesse estágio inicial, ela está, por exemplo, na alta pressão. Ela pega o vapor na mais alta pressão. Aí depois ele já perdeu um pouquinho daquela pressão, aqui já passa numa turbina que com uma pressão um pouquinho menor.
Ou pressão não, né? Menos entalpia, vamos falar entalpia. Ele vai perdendo entalpia, a entalpia dele vai diminuindo. Aqui no primeiro estágio está com muita entalpia, já usou parte dessa entalpia no primeiro estágio, passou para o segundo estágio com menos entalpia, aí depois ele passa aqui para o terceiro estágio com ainda menos entalpia, chega no fim do estágio final, normalmente, depois de vários estágios, tá? Turbinas a vapor não tem só uns 4 estágios, normalmente tem vários estágios. Chega no final dessa turbina a vapor, ele está lá como às vezes até como uma mistura líquido-vapor, mas com um título muito alto ainda, às vezes 93, ou seja, 93% da massa ainda já é vapor, né? Ainda é vapor, você tem apenas uns 10% ali, 7% que são líquidos saturados. E aí tá passando, ou seja, ainda tem uma entalpia boa, consegue induzir essa entalpia para girar, ainda trocar essa energia ali com as pás e ainda gerar potência de eixo, né? Nesses últimos estágios, normalmente, as turbinas boas, elas operam aí já nessa faixa ainda de mistura líquido-vapor com um título bem alto. Mas existem turbinas que não são preparadas para isso, tá? Obviamente, como essa turbina no estágio inicial, que ela vai pegar uma pressão mais alta, ela tem um jeito na fabricação dela que ela é diferente das turbinas que vão pegar os estágios de pressão mais baixa. Tem turbinas de alta pressão, turbinas de baixa pressão, às vezes tem estágios de turbinas diferentes também. Você coloca um conjunto desse aí de turbina, aí você reaquece o fluido, passa em outra turbina, tem vários jeitos de você montar as turbinas, tá? Mas o objetivo é esse, você vai passar o fluido e vai gerando essa troca, né, de energia do fluido. O fluido vai transferindo a energia dele para o eixo, né, para as pás e girando o eixo. Eu tenho um negócio que eu acho bem interessante, deixa eu ver se eu consigo achar. Tá aqui, ó, é porque eu uso isso nas minhas aulas, tá? Isso aqui é parte da minha ementa. Ó, vou passar para vocês verem. Isso daqui. Ih, rapaz, eu transferi foi o OBS, eu devia ter transferido isso aqui, ó, a ementa. A ementa aqui, ó. É a minha ementa da disciplina, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês. A ementa da minha disciplina tem isso daí. Eu uso essa imagem, que é uma imagem de uma turbina a vapor. Vocês estão vendo? Essa aqui é uma turbina a vapor. Tipo, funciona no ciclo Rankine, né? E olha só o tamanho dessa turbina. Ela é gigantesca, ela é enorme. É uma turbina gigante, né? O tamanho do eixo dessa turbina. E você vai passar fluido e vai movimentar esse negócio. Ela é muito grande mesmo. As turbinas a vapor são geralmente muito grandes. As turbinas a gás são geralmente menores, são mais compactas. Como, por exemplo, cabem no motor de avião. Vocês veem, cabe lá no motorzinho de avião, que é grande, mas não é tanto, né? Não é do tamanho dessa turbina aí, que a gente está vendo, essa turbina a vapor. Tá? Então vou fechar isso aqui, tá? Me ementa aí, vou fechar. E a gente vai continuar falando. Olha, turbinas, quando a gente desenha, faz um desenho esquemático de uma turbina, ela é representada dessa forma aí. Você tem um fluxo entrando, está entrando ali com essa velocidade 1, e ele, ao sair da turbina, às vezes não tem tanta variação de velocidade. Pode ser que tenha. Eu costumo até brincar com os meus alunos, falar, olha, a turbina, a gente já viu lá aulas de difusores, né? A turbina é como se fosse um difusor, só que no meio do difusor você põe um eixo para aproveitar e gerar trabalho. Então é mais ou menos isso. Mas uma turbina boa, normalmente, ela vai terminar com uma velocidade não muito diferente da velocidade de entrada, mas normalmente para ser boa mesmo, ela termina na verdade com a velocidade 2 menor ainda do que a velocidade 1, tá? Ela tem que terminar com a velocidade mais baixa, porque daí você está aproveitando ainda um pouco dessa energia cinética que foi perdida na sua turbina para gerar trabalho. A gente vai ver isso aí nas equações. Mas o objetivo principal da turbina é esse aqui, ó. Não interessa se vai variar a velocidade, não interessa se vai ter qualquer outro tipo de processo. O objetivo dela é esse aqui, ó, gerar trabalho, que é gerar potência mecânica. Tem algo a mais, né? Turbinas também. Eu até falei isso na aula, eu lembro que uma aluna falou, professor, mas turbina aquece, a gente sabe que turbina aquece. E é verdade, turbina se aquece. Mas não é o objetivo da turbina gerar calor. E a gente vai ver isso nas equações também. Pode ser que eu tenha uma turbina que ela vai se aquecer e ela vai transferir calor aqui para fora também. Mas esse calor que está indo para fora é calor que a gente não queria perder. A gente queria que esse calor, na verdade, fosse para cá. A gente queria que esse calor, ao invés dele ir para cá, a gente queria que ele fosse para cá, que ele virasse potência mecânica. Mas pelas ineficiências, acaba tendo uma parte dessa energia transferida da forma de calor também. Enfim, quando a gente olha para essa turbina, o que acontece dentro da turbina exatamente? Porque isso aqui eu faço bem rápido, tá? Para mostrar para os alunos, porque não é do escopo da termodinâmica mesmo. Uma turbina, o ar vai passar através de um negócio. Vocês já viram, quem gosta de aviação, já viu isso aqui, deve parecer com a asa de avião. Aí realmente se parece com a asa de avião. Tem um formato aí do perfil aerodinâmico que é feito justamente para isso, tá? O que acontece quando o ar passa através desse perfil aerodinâmico aí? Quando o ar passa através de um perfil, vou desenhar um perfilzinho aqui, ó, perfil aerodinâmico, tá? O ar vem nessa direção aqui, por exemplo. Como é que funciona essa troca, né? Essa troca de
energia também, e através do escoamento ele vai virando uma coisa aí que vai gerar uma certa potência de eixo. Pensa que eu estou olhando para essa pá exatamente assim, na direção da pá, sabe? O escoamento está passando aqui na pá, assim, então estou visualizando o que está acontecendo. Essa pá, os perfis aerodinâmicos, assim como as asas de avião, eles são projetados para gerar um certo desvio na quantidade de movimento. A gente sabe disso pela segunda lei de Newton. Eu vou passar bem rápido, não vou explicar os detalhes da aerodinâmica não, mas é bem rápido aqui o seguinte: a gente sabe que força pela segunda lei de Newton é igual a uma variação da quantidade de movimento, certo? Uma variação temporal da quantidade de movimento. A gente vê isso normalmente com força igual a massa vezes aceleração, mas você pode ver como uma vazão máxima vezes uma velocidade, ou seja, qualquer outro termo, né? O que tem que mudar é a quantidade de movimento, tá? Que é esse P que eu desenhei, esse vetor P. Essa variação da quantidade de movimento, ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, se você coloca lá uma pá inclinada, assim, você joga água na direção dessa pá. Essa pá, o que vai acontecer? Ela vai defletir a água para cima, e isso vai gerar uma força, né, que vai empurrar essa pá para baixo. É exatamente isso que acontece com essas asas, que acontece com a asa de avião, que acontece com as pás das turbinas. O escoamento, quando ele passa pela asa do avião, ele é defletido. O formato, a o perfil que tem aerodinâmico desse aerofólio, ele faz com que o escoamento se deflita um pouquinho. Ele vai sair daqui e vai vir um pouquinho para cá, ó. Vai se defletir um pouquinho. Não se deflete tanto não, tá? Mas acontece dele às vezes ter essa pequena deflexão. Quando isso acontece, o que a gente está fazendo? Vai defletir o escoamento um pouquinho para baixo, e o resultado de defletir esse escoamento um pouquinho para baixo é você gerar uma certa força, uma certa sustentação que empurra esse negócio para cima aqui, ó. Vai gerar uma força que vai empurrar essa pá para cima. Então você pensa no ar passando na pá. Ele deflete um pouquinho essa pá, gera uma força que vai empurrar essa pá, e ele vai empurrando uma atrás da outra. Imagine muitas pás empurrando uma atrás da outra. O que acontece? Vai começar a girar um eixo, né? Vai girando esse eixo, vai sendo trocada essa energia ao passar pela pá. E também, óbvio, né, tem essa troca que a gente fala que é a troca associada pela hidrodinâmica, mas aí você também tem a questão da temperatura do fluido, né, que ao passar por isso ela vai perdendo, trocando essa energia para o eixo também, e vai girando essa pá. E quanto mais energia esse fluido tiver para entrar, e vai perdendo ao longo dos estágios, mais mais trabalho de eixo você vai ter, tá? Então é meio que relacionado a isso. Até nem precisava trazer aquela figura como você elementa, porque tem outras fotos aqui de turbinas a vapor também. Como é que funciona também uma turbina? Ela tem essa parte que a gente está falando que ela vai girar, mas tem uma outra parte que ela é estática, que ela fixa, não se movimenta. O objetivo desse expansor é justamente direcionar aqui, ela vai direcionar o escoamento para ele entrar de uma maneira otimizada nas paletas que são móveis, e aí conseguir gerar esse efeito que eu falei, que essa troca, né, de quantidade de movimento aí consegue fazer com que tenha esse movimento da turbina, tá? Movimento das paletas da turbina. Então a ideia de uma turbina é isso: você vai ter um expansor que direciona o gás, o ar passa pelas paletas, essa deflexão do ar, do movimento do ar gera uma deflexão da quantidade de movimento, e essa deflexão é que gera a força de sustentação que fica girando essa pá aí eternamente. A gente fala agora, isso que eu vou pular porque eu botei no lugar errado, isso aí estava na verdade para bombas. A modelagem de turbinas em regime permanente segue a modelagem do balanço de energia, do balanço o balanço de massa e o balanço de entropia. O balanço de massa, para muitas turbinas, é muito simples, porque às vezes a maioria das turbinas que a gente tem, elas funcionam dessa forma aqui, ó. Você vai ter uma entrada através de uma turbina, e você tem uma só saída. Então, normalmente, a gente tem uma massa 2 que é igual a vazão máxima em 1. Mas pode ser que isso não ocorra. Pode ser que você tenha uma saída. Às vezes você tem uma turbina, no meio dos estágios da turbina você pega um pedaço do fluxo da turbina para fazer alguma outra coisa, algum outro trabalho que você precisa que ele seja feito. Então você pode ter às vezes uma vazão mássica, né? Deixa eu botar isso aqui de novo. Vazão mássica em 1. Você pode ter então problemas em que essa vazão mássica em 2 não é igual a vazão mássica em 1. Você pode ter problemas em que a sua vazão mássica aqui você tem uma outra saída aqui, por exemplo, vazão mássica em 3, que às vezes sai ali, por exemplo, um líquido saturado que você quer tirar já de alguma forma para não ter líquido lá na sua mistura. Você vai usar esse líquido saturado para outra coisa, ele está às vezes uma temperatura mais alta, você usa às vezes para aquecer alguma outro fluido que está passando em um outro estágio do seu ciclo. Tem várias utilidades, mas sempre que você olhar para a turbina, pensa nessa questão: regime permanente,
a soma das vazões que entram tem que se igualar à soma das vazões que saem. E a fórmula para o regime permanente também da energia é essa daqui, ó. A gente conhece ela, viu nas últimas aulas. A gente pode ter essas trocas de calor, trabalho e as energias que entram e saem da minha turbina. Se a gente tiver só uma entrada e uma saída, vai simplificar para isso daqui, só para o caso que temos uma entrada e uma saída. Isso vai ter uma vazão máxima que vai ser constante, vale valer para a entrada e para a saída. E aí você tem isso aqui, ó, processos que são muito rápidos, ou seja, a turbina passa rapidamente o vapor passa rapidamente pela turbina. A gente às vezes fala que não tem tempo, né, de ter troca de calor. A gente acaba negligenciando o termo de troca de calor. Mas o objetivo principal ele sempre vai ter. Isso aqui, ó, não tem como a gente pensar numa turbina que não vai ter o termo de potência de eixo. O objetivo da turbina é ter esse termo de potência de eixo. A gente tem que lembrar aqui daquela convenção que a gente tem, né? Quando eu tenho o trabalho, a potência sendo realizada pelo volume de controle, eu tenho que pensar isso daqui, ó, que quando é realizado pelo volume de controle, o trabalho da turbina, então, o trabalho da turbina ou a potência da turbina é sempre maior do que zero. Ela tem que dar um valor maior do que zero porque é um trabalho sendo realizado pela turbina. Se por algum acaso chegar num cálculo lá que dá um trabalho, uma potência mecânica da turbina dá negativo, alguma coisa tem de errado, porque daí esse trabalho será realizado no volume de controle, entendeu? Outra coisa aqui que é importante, a gente tem que ver que, olha só, os outros termos que vão ter essas variações, a gente pode ter, às vezes, se eu olhar que a energia potencial está no final, ela pode ocorrer da gente ter uma diferença de energia potencial. Não sempre a gente vai ter, mas na maioria das vezes é um termo que não ocorre muito. A gente não pensa muito nessa variação de energia potencial. A não ser que você tenha uma turbina, seja muito grande, você tem uma diferença na entrada e na saída, e ali passa um vapor, então a densidade da água é algo importante. Aí é bom considerar esse termo também de energia potencial. Não negligenciamos ele sempre, mas pode estar sendo considerado. Termos da energia cinética também, eles podem sim aumentar, diminuir, depende da turbina. O melhor caso, na verdade, é quando você tem uma diminuição da velocidade. Sua velocidade em 1 é menor do que a velocidade, sua velocidade na saída, que seria a velocidade 2, é menor do que a sua velocidade na entrada. Mas pode ser que ocorram outras coisas. A turbina não está, falta alguma coisa ali, ou deu alguma coisa errada no processo, tem uma velocidade, uma diferença de velocidade grande, e você tem também essa energia cinética aí que é perdida ou ganhada nesse processo. Mas a turbina, no geral, qual que é o termo, um dos termos principais da turbina, na verdade, é através desse processo de expandir, resfriar e despressurizar o fluido de trabalho. E isso está relacionado à entalpia. O principal componente de gerar trabalho numa turbina não é normalmente esperado que seja a variação da energia cinética ou a variação da energia potencial, é justamente o termo da variação da entalpia, esse aqui, ó. Esse termo é um dos mais importantes que a gente tem que ter. A entalpia tem que ser variada bastante. Quanto mais a gente conseguir variar a entalpia na entrada e saída, mais trabalho a gente tem. Mais trabalho a gente vai ter na sendo na forma de potência mecânica sendo gerado pela turbina. Então, ou seja, esse termo da variação de entalpia e este termo aqui do trabalho são os cruciais. A gente precisa ter sempre, para uma turbina, uma entalpia na saída, uma entalpia 2, tem que ser bem menor do que a entalpia na entrada, que a entalpia em 1. Bom, e como eu falei, né, às vezes você tem também que ter você pode às vezes tomar um benefício de ter também esses termos aqui de variação de energia cinética, ter algum ganho aí, ou às vezes até uma perda, né? Isso a gente vai ver muito em exercícios, tá? Para turbinas que são adiabáticas, quando eu falo adiabática, eu estou falando o quê? Tem uma transferência de calor que é igual a zero, ou seja, esse termo de transferência de calor é igual a zero, e sem alteração de energia cinética e potencial, variação da energia cinética é igual a variação da energia potencial é igual a zero. A minha equação se torna simplesmente isso daqui, ó. O trabalho, a potência mecânica que é gerada pela minha turbina é simplesmente a vazão máxima multiplicada pelo termo da entalpia da entrada menos entalpia na saída. Tá? É só isso. Aí vira uma equação simples e a gente consegue resolver ela bem simples, mas só vale para essas condições que eu tenho turbinas adiabáticas e sem alterações de energia cinética potencial. Essas turbinas com entrada e uma saída também. É o caso mais simples. É uma turbina com entrada e uma saída, não tem troca de calor, não tem variação de energia cinética nem potencial. Olha, um outro lado, a gente costuma avaliar na turbina também a seu balanço de taxa de entropia. Óbvio, né, que a gente está fazendo, eu nem entrei nesse detalhe na aula, mas quando a gente fala de balanço de taxa de entropia, para esse caso, como é regime permanente, este termo aqui, ó, a gente joga ele fora, não tem nenhuma variação temporal. Então, a nossa equação de balanço de taxa de entropia, ela é isso aqui. Essa equação está mostrada aqui embaixo. Ó. A gente tem simplesmente a
a variação da entropia no volume de controle é igual a zero, e aí você vai considerar esses três termos, que são o termo da, deixa eu colocar aqui em verde, o termo da troca de calor, da transferência de entropia através da vazão mássica e a geração de entropia. Agora vamos pensar o seguinte aqui, se eu tiver uma turbina, onde que entram as minhas turbinas se eu pensar num ciclo termodinâmico? Vou até desenhar isso aqui para vocês porque é interessante. Ó, vou fazer o seguinte desenho. Vou fazer um desenho aqui. Ó, tem um gráfico assim. Se eu penso em um ciclo termodinâmico, a minha turbina normalmente ela entra nesse estado aqui. Ó. Eu vou fazer um gráfico TS, tá? Gráfico TS, TS. Esse gráfico TS, eu a primeira vez que estou apresentando um gráfico temperatura e entropia, mas ele é muito parecido com o gráfico TV, tá, que a gente viu. Ele tem as mesmas características, bem parecidas, as curvas são um pouquinho diferentes no formato, mas são muito parecidas as curvas com o gráfico TV. Vou desenhar aqui como é que fica o domo, né, de mistura líquido-vapor para o diagrama TS. Você vê que não fica tão alongado assim as faces, a parte do vapor saturado, que seria esta parte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Que seria esta parte aqui. Ela não fica tão alongada, né? Pro diagrama TS como ele fica no diagrama TV. O diagrama TV normalmente fica dessa forma aqui, ó. A gente pega esse gráfico bem mais alongadão aqui, assim, mas no diagrama TS não. Ele é bem mais curtinho, né? Parece um pouco mais com a gaussiana quando a gente olha ele. Se a gente pega um ciclo, por exemplo, um ciclo do tipo um ciclo de geração de energia, um ciclo de vapor. Como é que ele funcionaria? Onde é que entraria a minha turbina? O ciclo padrão seria esse aqui, ó. Ele sai, eu vou desenhar ele meio que de uma forma geral, e aí a gente vai debatendo ele aqui aos poucos. Ó, teria primeiramente uma curva assim, ó, opa, acho que eu desenhei ele errado. Ó, estaria até aqui, aí depois eu teria um outro processo aqui que é retinho também, e aí, opa, acho que eu desenhei ele meio errado, tá? Vou botar isso aqui que vai me ajudar a alinhar ele um pouquinho, quer ver? Ferrei ele, peraí. Tá, aqui ó, vai ter esse processo aqui, aí depois eu tenho um certo aquecimento, esse aquecimento vai daqui pra cá, aí depois aqui é reto novamente, e vai nessa taxa de transferência, tá? Você vê que eu tô só falando, mas é porque eu vou explicar isso aqui, tá? Aí depois ele cresce aqui, e depois ele vai decair daqui até lá embaixo. Eu deveria ter feito essa linha ali um pouquinho mais embaixo, então vou fazer ela novamente só para fazer ela assim, na verdade. Aqui até aqui em cima. Aí, pronto, tá ótimo. Eu vou apagar essa pontinha aqui que ficou. Aí, tá ótimo, tá aí tá o meu ciclo. E esse ciclo que eu acabei de desenhar, eu vou até engrossar um pouquinho a linha dele, que eu vou botar assim, ó. Vou botar dessa forma, tá? Até assim pode ser. Esse gráfico que eu acabei de desenhar é um ciclo de geração de potência. Como é que ele é de geração de potência? A gente até vou falar para vocês o que é. Esse aqui é o ciclo que a gente chama de ciclo Rankine, tá? Chama de ciclo Rankine. Esse ciclo aqui ele acontece como? Ó, eu vou fingir que eu começo aqui desse ponto, onde eu tenho um líquido saturado. Eu vou primeiro comprimir esse líquido, né? Esse líquido vai ser comprimido, ou seja, que ele está aumentando a sua pressão. Lembra, esses gráficos aqui, ó, eles parecem tanto com o gráfico TV, que essas linhas que a gente está desenhando são linhas isobáricas também. Só que eu tenho uma linha isobárica aqui, ó. Vou até botar um tracejado, para ficar mais fácil. Ele parece tanto com o diagrama TV que as linhas isobáricas são parecidas também. Ou seja, eu tenho uma linha isobárica que ela começa aqui, e depois ela vai para cá na região de vapor saturado. Isso aqui também é uma linha isobárica que ela desce aqui depois. Ó. Ou seja, são linhas isobáricas. Eu tenho linhas de pressão, onde eu tenho aqui em cima uma pressão mais alta do que a pressão que está lá embaixo. Eu tenho P2 aqui, que é maior do que P1. Né? Eu sei que P2 é maior do que P1. Tá? Então essas são linhas isobáricas também, essas linhas azuis pontilhadas. Então nesse processo aqui que eu estou fazendo, indo aqui, por exemplo, de 1 para 2, eu estou pressurizando o meu fluido. É uma bomba. Então, uma bomba está pressurizando o meu fluido. Depois eu entro nesse processo de 2 até 3 aqui, ele está numa caldeira, ou seja, ele está sendo aquecido dentro dessa caldeira. Saiu da caldeira, como eu falei lá em cima, virou um vapor superaquecido, aí eu quero agora usar a turbina. Agora entra o que eu estava falando. Agora entra exatamente nesse processo aqui, ó. Esse processo aqui é justamente a turbina. Esse de 3 até esse ponto 4, onde ele vira um vapor saturado, uma mistura líquido-vapor com
com um título muito alto. Termina normalmente nessa região aqui, mas eu estou simplificando, fazendo que ela vai terminar como um vapor saturado. Eu vou até mudar uma coisa aqui para ficar mais claro que a gente está falando nessa região aqui é uma coisa diferente. Eu vou botar até em vermelho, ó, é vermelhão. Essa região é justamente onde está a nossa turbina. Tá? Isso aqui é a região da turbina. Essa turbina, vocês estão vendo esse processo que está sendo mostrado aqui, ó, nesse desenho que eu fiz, a gente não está tendo variação de entropia, tá? Variação de entropia aqui é igual a zero. Variação de entropia é igual a zero, ou seja, S3, entropia em 3 é igual a entropia em 4, certo? E esse processo, quando a gente tem essa variação de entropia igual a zero, é o que a gente chama de processo perfeito da turbina. É o melhor funcionamento que a turbina pode ter. Porque se a gente tem esse processo aqui, a gente pensa o seguinte, que a nossa turbina, como ela é modelada dessa forma que a gente está mostrando ali embaixo, vou até botar a equação aqui embaixo, vou botar a equação daquele forma que está escrita aqui, né, que está mais bonita ainda do que se eu tentar escrever eu mesmo aqui agora, qualquer coisa, tá? Se a gente tem essa equação aqui, para uma turbina, o que vai valer nesse caso? Vai valer o seguinte, ó. Primeiramente eu vou saber que a minha variação de entropia ela é igual a zero. Quando eu for simplificar essa equação aqui, ela vai virar da seguinte forma. Eu tenho só uma vazão, vou pensar que eu tenho uma turbina com uma entrada e uma saída só, vai virar isso. Ó. Zero é igual ao somatório das trocas de calor sobre as temperaturas, né, em J, que eu tiver qualquer, mas aí eu vou ter aquela minha vazão máxima, né, que seria constante se eu tiver uma entrada e uma saída só, vezes a entropia de entrada menos a entropia de saída. Beleza. Mais a taxa de geração de entropia no volume de controle. A turbina perfeita, como eu falei, ela não tem variação de entropia. Ou seja, esse termo aqui ele vai ser igual a zero. Ó. Minha variação de entropia é igual a zero. A minha propriedade de entropia não varia, então esse termo aqui é igual a zero. Isso aqui sai fora, é igual a zero. Então a minha taxa de geração de entropia, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma taxa de geração de entropia. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar qual cor que eu estava botando vermelho, isso. A minha taxa de geração de entropia, no volume de controle, ela é igual a essa transferência somente na forma de calor, né, de entropia aqui em J. Ou seja, eu tenho, qualquer momento que eu tivesse a minha turbina, né, eu posso considerar essa superfície da turbina como uma superfície lá, uma temperatura X, e eu vejo se tem uma troca de calor nessa superfície, eu vou avaliar essa troca de calor para saber qual que é. Aliás, isso aqui tem que ser negativo, né? Ou seja, isso aqui tem que ser negativo. É negativo da troca de calor, tá? Só que tem o seguinte, aí você tem que pensar o seguinte, esse termo aqui, ó, vamos lembrar que, vou até escrever isso aqui, ó, vamos lembrar que a taxa de geração de entropia no volume de controle ela tem que ser maior ou igual a zero, ela nunca pode ser menor do que zero, tá? E se eu tenho essa condição, que é dada por esta equação aqui, que eu acabei de mostrar essa equação, isso daqui, opa, esqueci do meu retângulo ali, tem que botar o quadrado, porque ele me ajuda a marcar certinho. Ó. Aí, se eu tenho esta condição, o que acontece? Qualquer troca de calor que seja positiva, e o que é a troca de calor positiva? Eu entrar com calor dentro do meu volume de controle, ela vai considerar um processo de geração de entropia, ou seja, o que acontece? Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Se eu tenho uma troca de calor em J maior do que zero, ou seja, eu tenho calor sendo transferido para a minha turbina, e eventualmente não tem como eu evitar que a minha taxa de geração de entropia seria menor do que zero. Ou seja, esse processo aqui é impossível de acontecer. Eu não posso, em uma turbina que não tenha variação da propriedade de entropia, eu não posso em nenhum momento ter essa condição que calor seja transferido para dentro do meu volume de controle. Mas se a temperatura for negativa, ou seja, está perdendo calor, está jogando calor para fora, aí eu vou ter, né, porque eu tenho esse sinal negativo ali esse sinal negativo aqui, ó, por eu ter sinal negativo, como a minha troca de calor é negativa, eu acabo tendo uma taxa de geração de entropia maior do que zero, que é um processo possível, certo? Mas se eu não tiver troca de calor, o que acontece? Seguindo essa equação aqui, ó, eu vou ter que a minha geração de entropia no volume de controle ela é igual a zero, que é o processo ideal possível. A gente já viu isso nas aulas de entropia. O melhor processo possível é o processo que eu não tenho nenhuma geração de entropia. Ou seja,
Pela minha análise, se eu tiver um processo que for isentrópico, se o meu processo for isentrópico, o melhor processo que eu posso ter, o processo ideal, é aquele que é adiabático. Ou seja, estar adiabático e ser isentrópico são coisas que estão bem relacionadas. Uma turbina que não troca calor é uma turbina que tende a ter o melhor processo possível. Ou seja, é o melhor processo possível que eu possa ter numa turbina. Eu posso até ter uma turbina, por exemplo, que pelas características do estado 1, do estado 3 e do estado 4 do meu fluido, ele vai ter um aumento de entropia. A entropia varia um pouco. Mas mesmo para esse estado, o melhor possível que eu posso obter para a minha turbina é o não ter troca de calor. Mesmo que eu tenha variações da propriedade de entropia, a melhor turbina possível é aquela onde eu não tenho nenhum tipo de troca de calor. Ou seja, turbinas adiabáticas, que a gente fala aqui, ó, turbinas adiabáticas, vou até escrever isso, né? Vou botar isso aqui como escrita, que eu acho que é até melhor. Vou botar aqui, ó, a melhor turbina possível. A melhor turbina possível é aquela que não troca calor, beleza? É sempre a melhor turbina possível. Porque se eu considerar o estado limite, onde eu não tenho variação de entropia, e a variação de entropia é igual a zero, eu ainda tenho nesse estado a melhor condição possível que eu posso ter é quando eu não troco calor. Se eu tiver variação de entropia, ainda assim, a melhor condição possível que eu posso minimizar as minhas perdas simplesmente se eu não tiver troca de calor. E por que isso? A gente pensa até pela equação do balanço de energia. Olha só, se eu estou querendo gerar trabalho, se eu tivesse um termo aqui agora, vamos supor se eu ainda tivesse esse termo de troca de calor, tá? Eu acabaria com a minha equação aqui em cima, ela seria assim, ó. Acabaria com a potência gerada seria a diferença, ou seja, o que eu consegui tirar da minha entalpia, das minhas trocas entálpicas ali dentro da minha turbina. Só que aqui eu ainda ia ter mais algo, né, que seria essa quantidade de calor trocado. Ou seja, eu estou tirando energia que poderia ter virado potência e foi energia que virou calor jogado para fora, entendeu? Então, calor para uma turbina, quando tem troca de calor, é sempre um estado que a gente fala, epa, tem uma coisa de errado. E a gente faz essa avaliação aí a partir disso. Turbina que troca muito calor, ela poderia ser melhorada para trocar menos calor e ser mais eficiente, beleza? A gente vai discutindo isso aí ao longo dos exercícios também. Quando vocês forem ver exercícios sobre turbinas, aparece muita condição, né? Que a gente às vezes tem uma condição que fala, essa turbina aqui, ela está com uma temperatura na superfície, eu faço o meu volume de controle, né? O meu volume de controle ao redor da turbina, ele passa a ser isso daqui, ó, meu volume de controle, eu faço um volume de controle ao redor da turbina, né? Eu vou analisar essa turbina, faço esse volume de controle aqui, esse é o meu volume de controle, eu falo, eu tenho uma temperatura de superfície da turbina às vezes, eu falo que a minha turbina tem uma temperatura de superfície igual a, sei lá, 340 Kelvin, por exemplo. Essa temperatura, ela nos dá um indicativo de que você tem ali algo que vai ser, algum calor que vai ser trocado. E você usando as equações de balanço de energia e balanço de entropia, você consegue chegar à solução desse problema, encontrar não só a entropia que é gerada, mas também a potência da turbina. E avaliar também essa troca de calor que acontece, né? Ver como você consegue melhorar essa turbina. Isso aí fica para os exercícios para vocês verem depois, beleza? Valeu, pessoal!